Bom, nesse vídeo vamos falar sobre mais um fenômeno óptico, nesse caso a refração da luz. Mas antes disso vamos revisar os fenômenos que nós já havíamos visto antes. O primeiro deles foi o da reflexão da luz, que é aquele fenômeno na qual, quando a luz atinge um meio, ela retorna para o seu meio de origem. Caso muito famoso entre os espelhos, seja ele planos ou esféricos, não é isso? E a gente viu também o caso da absorção da luz, que é aquele caso em que a luz atinge o objeto, parte dela ou ela inteira é absorvida pelo objeto e apenas é refletida aquela que corresponde à cor desse objeto, né? Nesse caso aí é a energia da luz que é absorvida dependendo da tonalidade que atinge o objeto. Hoje a gente vai ver o caso da refração da luz, que é mais um fenômeno presente no nosso dia a dia. Ele pode explicar, por exemplo, porque quando colocamos um objeto dentro de um copo com água, aquele objeto parece para a gente estar distorcido. Ele pode explicar para a gente aqueles tipos de miragens vistos nas estradas, aquilo que parece estar molhado ou até mesmo as miragens do deserto. E pode explicar também parcialmente para a gente o porquê que os arco-íris ocorrem, né? E o que é então essa refração da luz? A refração da luz é o fenômeno que consiste na mudança da direção do feixe de luz em virtude da mudança da sua velocidade de propagação a passar de um meio para outro. Além disso, esses meios devem ser transparentes ou translúcidos. Então aqui destacamos que precisamos de pelo menos dois meios para que a luz atravesse esses dois meios e que a luz, além de atravessá-los, ela se desvie de alguma maneira. Vamos então fazer uma análise da refração a partir de um esquema aqui. Então aqui nós temos dois meios. Vamos chamar o primeiro de 1, que representa o ar, que é toda essa região de fora branca. E nós temos esse outro material aqui que representa o vidro, vamos chamar ele de meio 2. Pode ocorrer refração aqui? Pode. Por quê? Porque a luz vai atravessar dois meios distintos. Nesse caso é o ar e o vidro. Para a gente saber se ela vai desviar ou não, que é a outra condição da refração, vamos colocar aqui uma reta normal. Certo? Então lembrando aí que N representa a reta normal, que é aquela reta que sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície, nesse caso aí com a superfície que divide o ar e o vidro. Além disso, precisamos que um raio de luz atinja essa superfície, então vamos colocar esse raio de luz aí. Lembrando que esse raio de luz que atinge, a gente chama ele de raio incidente. O que é que vai acontecer com esse raio, já que ele vai atravessar dois meios? Ele vai simplesmente atravessar quase isso. Parte dele, na verdade, vai ser refletida, assim como a gente estudou para o caso dos espelhos. Então, vai existir sim um raio refletido, só que é só uma parte, é uma menor parte. A maior parte, na verdade, desse raio vai atravessar essas superfícies e a gente chama essa parte que atravessa de raio refratado, que aqui eu chamei de RF. Então aqui nós temos o raio que incide, parte dele é refletida, mas a maior parte dele é refratada. E essa refração, esse desvio da luz ao atravessar, não ocorre de qualquer maneira. Precisa-se saber os ângulos específicos com que ocorre esse desvio. Então a gente chama aí do ângulo de θ1, que é o ângulo de incidência, e o ângulo de refração de θ2. Então esses são os elementos básicos para a gente estudar a refração de pelo menos um raio de luz que atravessa dois meios diferentes. Certo? Outra coisa importante a se perceber é que isso ocorre, como foi dito antes, devido à mudança da velocidade. Então significa que no meio 1, o objeto vai ter uma velocidade 1, que a gente vai chamar aqui V1. E no meio 2, com a mudança de velocidade, ele vai ter uma nova velocidade que a gente chama de V2. Então esse raio de luz aqui, V1, ele tem uma velocidade. Ao passar pelo outro meio, ele vai sofrer um desvio pela mudança de sua velocidade. Continuando então com a nossa análise da refração, nós vamos ver agora as leis de refração. O esquema aqui é o mesmo de antes, apenas o raio refletido foi retirado, porque as leis para os raios refletidos já foram estudadas anteriormente nos casos da reflexão. São as mesmas leis. No caso aqui nos interessa esse raio que atravessa, que a gente chama de raio refratado. Nós temos aí então o raio incidente de refração, os ângulos de incidência também de refração e as velocidades no meio 1 e no meio 2. Primeiro a gente tem que entender o quê? Que esses ângulos são diferentes. Certo? Se o raio sofre desvio, obviamente, esta abertura, que é este ângulo, é diferente dessa outra daqui. Isso ocorre por quê? Porque, na verdade, estes ângulos dependem de com qual velocidade a luz vai atravessar o meio 1 e o meio 2. Certo? De que maneira especificamente? Se quando ela atravessar a velocidade diminuir no outro meio, o que é que vai acontecer? O ângulo daqui também vai diminuir.
Se por acaso essa velocidade aumentar, esse ângulo daqui também vai aumentar. Velocidade diminui, o ângulo diminui. Velocidade aumenta, o ângulo também aumenta. Então, como nós podemos ver aí, a velocidade e os ângulos têm uma relação direta, uma relação que não é só física, mas também matemática. E essa relação matemática a gente chama ela de lei de Snell, certo? E ela pode ser representada da seguinte maneira: seno de θ1 sobre seno de θ2, que é igual a V1 sobre V2. E esta divisão é sempre constante. Vamos a um exemplo. Diz assim: um raio de luz parte de 1 meio 1, fazendo o ângulo de 50 graus com a normal à superfície de 1 meio 2. Então aqui nós temos o meio 1 e o meio 2, que não é dito quais são. E esse raio de incidência, diz aqui na questão, faz um ângulo de 50 graus, que é esse θ1, com a normal, que é essa reta aqui, né? Então θ1 aqui vale 50 graus. Ao atravessar este meio, ou seja, ao refratar, o ângulo de refração observado foi de 45 graus. Então este ângulo daqui é de 45 graus. De acordo com essa situação, a velocidade da luz em 1 é maior, menor ou igual à velocidade da luz no meio 2? E aí, a velocidade diminuiu ou a velocidade aumentou ao passar? Só a gente pensar da seguinte maneira: como este ângulo daqui é maior do que o outro, então quer dizer que o ângulo, obviamente, diminuiu. Se o ângulo diminuiu, consequentemente a velocidade também diminuiu. Então a velocidade no meio 1 é maior do que no meio 2, já que o ângulo diminuiu no meio 2.